Enem 2014, primeira aplicação, questão número 35. Questão bem interessante, vamos ao enunciado dela. O mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico de... Ele vai nos descrever aqui no texto um mecanismo climático. Vamos identificá-lo? A convecção na região amazônica, então ele está falando sobre convecção. Isso nos remete a um tipo de chuva, chuvas convectivas, beleza? A convecção na região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e de sua variação, em termos de intensidade e posição. Tem um papel importante na determinação do tempo e do clima desta região amazônica. A nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. Vamos lembrar aqui dos tipos de chuva? A gente pode identificar basicamente 3 tipos de chuva, que são as chuvas frontal, convectiva e orográfica. Comecemos pela chuva convectiva, que é exatamente o mérito dessa nossa questão. Ele fala sobre convecção amazônica. A chuva convectiva, a primeira característica dela é típica de regiões mais quentes, porque em regiões mais quentes você tem uma grande incidência dos raios solares, muito calor, o que provoca muita evapotranspiração. Evapotranspiração é todo o conjunto de vapor d'água que vai para a atmosfera, oriundo da água da superfície dos solos e também das plantas, a transpiração das plantas. Temos também todo o processo de evaporação dos rios, dos mares, etc. Então, essa grande quantidade de vapor d'água que é jogado para a atmosfera nas regiões muito quentes, principalmente nos verões, mas nas regiões equatoriais é o ano inteiro, porque é quente o ano inteiro, provoca a formação de nuvens muito pesadas, de nuvens muito carregadas de umidade que provocam chuvas muito fortes, chuvas muito intensas. As chuvas convectivas são caracterizadas por serem chuvas muito intensas, geralmente de curta duração, geralmente rápidas, mas com uma grande quantidade de volume de precipitação acontecendo. Beleza? Tudo bem? O tipo de nuvem comum nas chuvas convectivas são as chamadas cumulonimbus, que são nuvens bastante pesadas. Elas vão sendo formadas ao longo do dia pela grande quantidade de umidade e elas vão acumulando, cumulonimbus, elas vão se acumulando e ganhando grande altitude. No interior dessas nuvens a gente tem corrente de ar muito forte. Nós temos ventos ascendentes muito fortes. Então são tipos de nuvens que, quando provocam chuvas, são temporais e podem gerar também a queda de gelo, as chamadas chuvas de granizo. Cumulonimbus, típica das chuvas convectivas. Olha só como uma representação esquemática de uma cumulonimbo. Olha a altura dessa nuvem, da base até em cima. No interior dela nós temos essas correntes muito fortes. Não são nuvens apropriadas para serem atravessadas por aviões. As turbulências são violentíssimas. Pode até no extremo gerar a queda de um avião. Então, são nuvens de grande concentração de umidade, de ventos muito fortes. Olha só uma imagem, uma foto de uma nuvem cumulonimbo. Tudo bem? Lembra que no interior dessas cumulonimbus, essas correntes de ar jogam parte da umidade, parte das gotículas d'água para cima, e essas gotículas d'água depois elas caem na forma de gelo. Pode ter a chamada chuva de granizo. São nuvens onde em um determinado ponto dela a temperatura é 0 grau e para cima a temperatura é abaixo de 0 grau, por isso que tem um congelamento das gotículas de água aqui formando granizo. São nuvens com cargas positivas na parte de cima e cargas negativas na parte de baixo. Então, são nuvens onde a gente vai ter muito raio, muita descarga elétrica, muito trovão. Tudo bem? Então, são nuvens pesadas das chuvas convectivas, comuns nas regiões tropicais, principalmente na zona próxima ao Equador, nas florestas tropicais, como na floresta amazônica. Manaus, Belém são capitais brasileiras com grande presença de chuva convectiva. Chove praticamente forte todos os dias, geralmente no final da tarde, quando essas nuvens já estão muito carregadas e provocam esses temporais. Mas também são as chuvas que acontecem no verão brasileiro, nas faixas litorâneas, e às vezes também no interior do Brasil, na região central do Brasil, pode acontecer também. São nuvens que são chamadas aquelas chuvas de verão, aqueles temporais, nuvens
cumulonimbus, chuvas convectivas, tudo bem? O segundo tipo de chuva que a gente tem são as chamadas chuvas frontais. As chuvas frontais, elas são resultado do encontro de massas de ar de frentes, com massas de ar, frentes, com temperaturas diferentes, quente e fria. Então nós temos basicamente, importante que vocês como estudantes entendam, dois tipos de chuva frontal: aquela que avança o ar frio, o avanço de uma frente fria, ou aquela que avança o ar quente, tudo bem? Então quando você tem um avanço do ar frio encontrando com o ar quente, chuva frontal. Quando você tem um avanço do ar quente encontrando com o ar frio, também chuva frontal. Só que as dinâmicas são um pouquinho diferentes, tá? Dá uma olhadinha aqui na questão da chuva frontal marcada pelo avanço do ar frio. Então, esse GIF aqui está mostrando o ar frio avançando sobre uma área de ar mais quente. Como o ar frio ele é pesado, ele se move com uma certa velocidade e ele faz com que o ar quente seja jogado para cima. E toda aquela umidade presente no ar quente, ao ser jogada para cima, quando aumenta a temperatura, quando aumenta a altitude, a temperatura cai. E quando cai a temperatura, o vapor d'água se condensa, vira gotículas, forma nuvens e vai provocar chuvas. Tudo bem? Inclusive, pode provocar a formação de nuvens pesadas, como cumulonimbus, nesse caso, pode acontecer a formação de cumulonimbus e chuvas muito fortes também. Por quê? Porque a ascensão do ar quente ela é muito rápida, ela é muito violenta, provocada pelo avanço do ar frio. Então você tem uma massa de ar frio, ar pesado se deslocando rapidamente e jogando para cima o ar quente. Aí o ar quente, com a sua umidade, ao ganhar altitude, cai a temperatura, as gotículas, o vapor d'água se tornam gotículas, formam as nuvens, o que provoca depois precipitações, pluviosidade intensa. Tudo bem? Nas chuvas frontais, a gente pode ter um outro processo também, que seria o avanço do ar quente. Só que o ar quente, ele é um ar leve. Então, quando ele avança em direção a uma área que o ar está mais frio. Então, veja aqui no GIF, o ar quente avançando sobre uma área de ar mais frio. O que acontece? Imagina aqui, o ar frio e o ar quente. Ele não vai jogar o ar frio para cima. Não acontece, ele é leve, o ar quente. Aí o ar quente sobe por cima do ar frio. E ele sobe em rampa. E à medida que ele vai subir em rampa, o ar quente, ao ganhar altitude, o vapor d'água presente nele vai se condensando, formando gotículas d'água que formam as chamadas nuvens. E aí você tem a formação de nuvens e, consequentemente, precipitação. Os tipos de nuvens que formam aqui não são cumulonimbus, são nuvens do tipo nimbus stratus, que são essas nuvens que fecham o céu inteiro, sabe? E que vão provocar chuvas que geralmente não são temporais, mas são chuvas que prolongam, às vezes o dia inteiro, às vezes 2 dias, 3 dias, são chuvas de fraca a média intensidade. Chuvas frontais, encontro de frente fria com frente quente. Tranquilíssimo? Beleza? E aí nós temos o terceiro tipo de chuva, que é a chuva orográfica. Sempre que uma massa de ar carregada de umidade encontra uma barreira de relevo, ela vai ultrapassar essa barreira de relevo. Então, para ela ultrapassar a barreira de relevo, ela ganha altitude. Ao ganhar altitude, a temperatura cai. E quando cai a temperatura, o vapor d'água se condensa, vira gotículas d'água, forma nuvens, provocando chuva nesse lado da encosta. Então a gente tem um lado da encosta chuvoso e o outro lado da encosta não chove. Por quê? Porque quando ela consegue ultrapassar a barreira, ela já está seca. Então desse lado não chove e desse lado aqui chove. Tipo de chuva orográfica. No Brasil a gente encontra onde? No litoral, principalmente, As formações de mares de morro, de montanhas antigas que a gente tem, as serras perto do litoral brasileiro, são muito comuns para a geração das chamadas chuvas orográficas. Tranquilo? Muito legal, Os 3 tipos de chuva. Olha aí um gifzinho mostrando a chuva orográfica. Olha que legal, Então, o ar quente, e úmido, por exemplo, vai ultrapassando essa barreira, formando nuvens e provocando chuva de um lado da encosta. A gente tem um lado da encosta chuvoso e o outro lado não é chuvoso. Tudo bem? Então, veja que a questão ela é bem direta, falando sobre convecção amazônica, E ele fala que esse mecanismo climático, a convecção amazônica, está associado à característica do espaço físico de... Qual é o espaço físico que vai formar, O que vai acontecer
para a formação dessas chuvas convectivas? O resfriamento da umidade? Não. É o aquecimento, né? É o calor que vai fazer com que o vapor d'água se forme e ganhe altitude, formando as nuvens. Tudo bem? É a variação da amplitude de temperatura e a variação de temperatura mais baixa e temperatura mais alta? Também absolutamente nada a ver. É a dispersão dos ventos contralísios? Não, o vento contralísio é aquele vento de altitude, né? A gente já trabalhou no treinamento Enem uma questão falando sobre a formação de desertos, a gente cita aí, né, os chamados ventos contralísios, tudo bem? Também não tem nada a ver. É a existência de barreira de relevo? Isso seria correto para chuva orográfica, mas não é o caso. Então só nos resta a alternativa correta, que é a letra E, que é o quê? A convergência de fluxos de ar, ou seja, fluxos de ar gerados pelo grande calor que provoca grande evapotranspiração, que provoca a formação de fluxos de umidade subindo e formando lá essas nuvens pesadas, chamadas nuvens cumulonimbus, que provocam as chuvas convectivas. Beleza? Curte o vídeo. Importante saber os tipos de chuva. Grande potencial de cair mais vezes no Enem. Beleza, gente?